A gente tem aqui, no caso de Paulo, essa ruptura que joga coisas fora, que sustenta outras, que interpreta outras à luz desse espírito, e tem mais do que isso. Você tem os cortes práticos, você tem as rupturas práticas, você tem as não barganhas práticas, você tem tudo isso sendo feito em razão dessa pedra angular que estava ali posta dentro dele. E as rupturas e as não negociabilidades foram intensas na vida do homem. Daí eu me admirar tanto, por exemplo, quando a gente chega em Atos 15, que é um momento de concílio, está Paulo mandando ver lá entre os gentios e os ecos chegando aqui com toda forma de interpretação errada, né? E ódios crescentes entre judeus e entre cristãos, judeus ainda aferrados aos movimentos litúrgicos ou legalistas ou cerimoniais, ou seja lá o que fosse, interpretando Paulo equivocadamente. Quando ele chega lá, vocês vejam, naquela primeira visita, onde ele pega a carta, ele e Barnabé, para voltar, acalmando o coração dos crentes, porque aqueles pitbulls de Jerusalém tinham ido de cidade em cidade dizendo que se o pessoal pagão, gentil, tinha se convertido ao Evangelho, não guardasse toda a lei do Velho Testamento e as cerimônias e tudo mais, Jesus não era suficiente, eles estavam perdidos. Então, para Paulo, isso era uma declaração equivalente a que o pessoal de Jerusalém tivesse negado a fé. Tamanha era a radicalidade dele, ele não brincava com isso. Escrevendo aqui aos Efésios, qual é o clamor dele? Olha, eu estou aqui apanhando, levando tarugo de todo lado, cacetado de todo modo, para que a glória do Evangelho permaneça entre vocês. Não negociem com a moçada, não façam concessões, senão eu vou ter corrido em vão. Eu estou apanhando isso tudo para que a fé no Evangelho possa ser uma fé não presa à cultura judaica, à lei judaica, à religiosidade judaica, possa ter a cara da saúde, da experiência cultural de vocês, porque é para o mundo inteiro e não tem nada a ver com esse pedigree passado. Não negociem, porque vocês são a minha glória e a minha coroa no dia de Cristo Jesus. Fiquem firmes nisso aí, não voltem atrás. Esse é o desespero dele. Então, voltando ao nosso querido Jota, né? Paulo, a meu ver, é a exceção desse indivíduo que já tem esse arcabouço de um conhecimento inteiro, pega Jesus como a chave hermenêutica, é o primeiro absolutamente lúcido do que está fazendo, relê a Escritura inteira nessa perspectiva. Coisas saem, coisas ficam, outras coisas ficam porque carregam o espírito dessa afirmação. Mas já não mais evangelizaremos o Velho Testamento como condição sine qua non para que a fé surja no coração de um gentio. Paulo, no máximo, usa o Velho Testamento para mostrar ao judeu como a realidade de Jesus era o cumprimento da promessa. E aí, quando o indivíduo crê que Jesus é o Messias, ele pega a fé em Jesus como Messias, como a palavra encarnada, consumada, realizada e completa, e agora ajuda o judeu convertido a jogar fora o que ficou caduco, esclerosado, obsoleto, o que foi sombra, e perdeu a significação. E essa é a primeira viagem de Jesus como chave hermenêutica lúcida e consciente na interpretação da Escritura. Isso está claro. Na leitura de Paulo, por exemplo, hoje a gente consegue ler isso e perceber essa chave como meio de interpretação de Paulo. Então, por exemplo, você disse lá que alguns citam que Calbart fez isso. De fato, em alguns textos ele menciona. Mas como Calbart, por exemplo, Paul Tillich também fez algo assim. E por que eles foram considerados teólogos liberais? É a pergunta de um irmão aqui. Se isso está tão evidente que foi uma postura que Paulo adotou e fez disso uma... Jesus é a palavra, ambos dizem, teólogos liberais. Alguém ouviu Bart ou Tillich
dizendo: à semelhança da simplicidade das práticas de Jesus, que se aparecesse um endemoniado na presença dos seus alunos nas faculdades teológicas, era para eles expulsarem? Ou eles fizeram uma tentativa de reinterpretação de Jesus? Ou seja, acho que é aí que Jesus reza... é a chave hermenêutica, ou é a teologia deles que elegeu Jesus como chave hermenêutica, mas que ainda assim peneira o próprio Jesus à luz dessa teologia preconcebida? Então isso era só um postulado. Eu quero ver suas implicações práticas. Exato, porque eu também desconheço de que, por exemplo, o Tillich faria isso. Em que esquina esse grito foi dado? Em que cabeças ficaram quentes pelas mãos que se impuseram sobre elas em amor? Exato. Se Jesus é a chave hermenêutica, a gente para de conversinha de teólogo nas torres de marfim. Eu não levo a sério essa moçada. Não é porque eles não fossem inteligentes, nem humanos, nem legais, nem bons de conversa. Eu não levo a sério a missiologia da aplicabilidade. Eu não levo a sério a praticidade da reflexão em relação ao que se materializasse como carne e sangue nas estradas reais do mundo. Alguém diz: tá bom, o Barth escreveu a declaração anti-hitleriana, a semelhança de Bonhoeffer, se alinhou com ele, não gostava daquilo, lutava contra. Não fez mais do que a sua obrigação. Agora, quem foi pro pau de arara e levar cacete foi quem tinha mais do que uma chave hermenêutica, tinha uma chave que abria portas reais para o cara botar a si mesmo como ente e agente do Evangelho no coração da vida, senão não realizou coisa nenhuma. A questão é samaritanizar a palavra, claro, mesmo, existencializar, tornar prática. A gente fica discutindo, criar um grupo para dizer: Jesus é a palavra. Alguém tem alguma coisa contra? Nem os islâmicos. Exato. O Corão diz: Jesus é a palavra. E daí? A questão são as implicações, são as rupturas, são as não barganhas, são as simplificações que levam isso até as últimas consequências. Se Jesus é a chave hermenêutica para eu compreender as Escrituras, por que eu terei agora uma outra chave hermenêutica para compreender Jesus? Porque a pergunta dele é a seguinte: então por que foram considerados teólogos liberais? Número 1, porque habitavam o plano da elucubração, quase que exclusivamente, com algumas declarações, postulados de papel, práticas de vida. O Paul Tillich tem coisas lindas e maravilhosas que eu gosto dele como um pensador, como eu gosto de muitos outros pensadores. Mas nunca foi para mim um indivíduo que me esquentasse a alma na direção de qualquer outra coisa. É um diletantismo. Porque eu sou uma pessoa que só consigo dar passos na direção de passos, de atos. A palavra para mim só vira alguma coisa se ela se encarnar. Essa é a grande diferença se ela de Paulo, se encarnar. Né? Do contrário, Jesus é a palavra, Jesus é isso, só verborragia. A minha dogmática é em torno de Jesus como verbo. Qual lindo, Jesus, né? Um Jesus intelectualizado, agora, que só tá no plano do saber. É um Jesus que tem que sofrer a minha interpretação. E como eu sou um alemão educado, apesar do Hitler estar cheio de bruxaria, mas eu não boto a mão na cabeça de ninguém, não digo sai demônio, porque eu não creio nisso. Esse assunto já está demitificado, isso já foi feita uma outra leitura. Essa é a palavra que eu lembro, é desmitificar, né? Demitificação. Isso. Então já está demitificado, e agora a percepção é outra. Então quem é a chave hermenêutica de quê? Quando Jesus é a chave hermenêutica, é ele que me lê. Eu não só leio a Escritura, eu leio ciência a partir dele, eu leio sociologia, eu leio antropologia, eu leio psicologia, eu leio os encontros humanos, eu leio a mim mesmo a partir dele. E tudo mais se sujeita, não à minha interpretação sobre Jesus como palavra, porque esse é que é o pulo do gato que o pessoal não quer enxergar. E acaba a dicotomia. Sabe o que é? O pulo do gato não é esse, é o seguinte, é de que eu não preciso mais nem interpretar a palavra.
A palavra está interpretada no nele. o verbo se encarnou. O software virou programa andante. Virou gente. Então o que era conceito está desconceitualizado. É por isso que ele diz, quem me vê a mim vê o Pai. Exato. Essa é a melhor teologia. Claro! Então eu não tenho mais nem... A tentativa de demitificar Jesus é pecaminosa. Porque eu já me tornei superior a ele, ou então eu o releguei ao plano de apenas uma escritura, uma palavra, que essa é outra coisa que o pessoal não leva em consideração. Tem um bocado de gente que quando diz que Jesus é a palavra, eles não estão dizendo que Jesus é o eterno encarnado e que todas as coisas nele estão completas e ditas e que, como Paulo afirmou, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento neles estão em profundidade inacrescentável. Não. Alguns estão dizendo, quando dizem isso, se você for a um monte de professores em Princeton, nas escolas teológicas de Claremont, ou da Califórnia, algumas da Inglaterra, ou na Alemanha, quando você ouvir que Jesus é a palavra, eles estão dizendo que é a palavra mesmo. Não é a palavra encarnada, porque alguns não têm nem certeza se Jesus é histórico. Essa é outra questão para eles. Não tem nem certeza se Jesus é histórico, ainda estão nessa discussão, não dá para levar essa moçada a sério. Enquanto o verbo não estiver definitivamente encarnado como histórico diante deles, nós ainda temos uma questão filosófica bonita, só isto. Agora, se Jesus está encarnado como verbo diante deles, não tem mais questão de demitificação de nada. Não tem mais tentativa de vamos tentar compreender como eram aqueles tempos. E será que não é porque eles precisavam tanto de alegoria, de metáfora, e que isso tudo foi nos contado assim? Isso não. Só acrescenta, só cria o... Se Jesus é o verbo encarnado mesmo, eu não tenho nem que fazer um esforço interpretativo, porque ele interpretou quase tudo que disse, e quando não tem interpretado com palavras, ele interpretou com atos, com gestos, com movimentos, a menos que ele fosse um esquizofrênico, um fariseu, que o que ele ensinasse, ele não praticasse. Essa foi uma conversa, uma ocasião com o meu querido amigo John Stott, que escreveu aquele livro sobre o Sermão da Montanha, Contra a Cultura Cristã, que é um livro lindo, instrutibilíssimo, maravilhoso. Mas eu, quando terminei de ler o livro, eu fiquei com uma pergunta só. Falei, quando eu encontrar o John, e eu já o conhecia quando o livro chegou, falei, quando eu encontrar, eu tenho uma pergunta só a ele. E quando eu encontrei, eu perguntei, eu falei, escuta, por que você gastou tanto tempo com o grego clássico, com os filósofos gregos, com os pais da igreja, com isso e com aquilo, para tentar ver se você chegava perto e próximo do texto, do significado do que Jesus ensinou, fazendo quase que uma média teológica ponderada do que fosse uma opinião equilibrada nesse inconsciente coletivo, quase a média histórica do inconsciente coletivo interpretando o Sermão do Monte. Porque se você não precisava de nada disso, você não precisa perguntar o que é ser sal da terra. E nem ficar com as alegorias todas dizendo o sal arde. Legal, o sal arde. O sal isso, o sal aquilo, aquilo outro. Você acha que Jesus tinha alguma preocupação maior naquele momento do que simplesmente dizer dissolvam-se na vida e deem gosto a este mundo? E você acha que ele tinha alguma outra preocupação a mais do que dizer, olhem para mim, porque quem é sal aqui sou eu? Se vocês viverem como eu, está tudo salgado. Se vocês andarem como eu, está tudo iluminado. O que é amor? Eu não preciso perguntar aos filósofos gregos o que é amor, nem fazer a média ponderada do que é amor, nem do significado do ágape. Basta eu olhar como Jesus amou. Ele amou sem babaquice nenhuma, sem romantismo nenhum. Amou com fatos, com verdade, não amou só de palavras. Tinha capacidade de amar alguém como o jovem rico e mesmo amando deixar o cara ali. Na necessidade de fazer uma decisão particular, ele seguir adiante. Eu não preciso ficar aprendendo com Plínio o jovem o que é amor. Eu tenho que olhar para Jesus.
Quem é o meu inimigo e como tratar dele? Eu não preciso fazer uma viagem milenar, com milhares de instruções. Basta ver como é que Jesus tratou os que se fizeram amigos dele. Uhum. Isso tudo está aí. É uma simplificação tão grande que desemprega os teólogos. Uhum. Essa é que é a verdade. Desemprega um monte de coisas. Não há interesse em levar as pessoas a entenderem por elas mesmas o que elas estejam lendo.